Nós vamos falar um pouco sobre a história de construção de um projeto de pesquisa. É um projeto luso-brasileiro, né? Um projeto realizado por instituições brasileiras e portuguesas, denominado Tesauros de Acervos Científicos em Língua Portuguesa, né? Motivação inicial desse projeto remonta ao final do século XX, 1998, quando lá no Departamento de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, no âmbito dos procedimentos de processamento técnico da coleção, nós começamos a nos dar conta da variedade de nominações do mesmo objeto. Não só dentro do Brasil, quer dizer, mesmo artefato podia ter nomes diferentes, como a variação de nomes também relativos a esses objetos em um projeto financiado por uma fundação brasileira chamada Fundação Viter, e tivemos a oportunidade de receber a professora Mara Miniati, lá do Instituto e Museu de História da Ciência de Florença. Foi o pontapé inicial ali. Nós trabalhamos com ela cerca de uma semana e meia, só trabalhando com denominações de objetos, né? Mas, naquele momento, o recurso do projeto, o objetivo principal não era esse, né? Nós demos aquele start, mas ele foi interrompido, né? E foi retomado quase 10 anos depois, em 2009, quando eu, pelo lado do Brasil, e a Marta Lourenço, pelo lado de Portugal, nós, já naquela época, já tínhamos uma troca de relações de trabalho muito forte e também relações pessoais, éramos e somos muito amigos, de maneira que estávamos sempre desenvolvendo coisas juntos, né? E, num determinado momento, nas conversas, nas discussões que fazíamos, né, sobre objetos de ciência e tecnologia, instrumentos científicos, veio à baila as diferenças de nomes, assim, muitas vezes engraçadas, entre nomes de objetos de Portugal e no Brasil. E aí, então, nós resolvemos, naquela época, por desconhecimento geral do que vem a ser a construir um tesauros, decidimos que íamos fazer um tesauros. Se soubéssemos, não teríamos feito, porque o trabalho é brutal, é uma trabalheira imensa, uma coisa impressionante, né? E, obviamente, nós, naquela época, e acho que até ainda hoje menos, mas naquela época, trabalhávamos meio no esquema de exército Brancaleone, né? Assim, dinheiro nenhum, muita vontade e força de trabalho. E aí eu aqui no Brasil e ela em Portugal, fomos articulando instituições. E, no fim das contas, foram 14 instituições que trabalhamos juntos, 7 aqui no Brasil, 7 lá em Portugal, né? E partimos de um conceito, né, de um princípio, de que nós íamos trabalhar com as nominações dos acervos dessas 14 instituições, né? Então, primeira etapa, assim, digamos, do trabalho foi cada instituição fornecer sua lista, né? Olhar para a sua lista, né? Coisas que às vezes as instituições deixam de fazer por muito tempo, né? Olhar a lista de objetos registrados, ver se não há, eliminar as repetições e depois, aqui no Brasil e, por outro lado, lá em Portugal, juntar todas essas nominações, novamente eliminar as duplicatas, né? E partir para juntar as duas grandes listas, portuguesa e brasileira, o que deu uns 6.000 termos naquele momento, né? E começar a trabalhar em grupos, né? Nós fazíamos oficinas, fazíamos reuniões
das instituições aqui no Brasil e a Marta lá também a mesma coisa em Portugal, discutindo conceitos, né? Então nós tínhamos uma professora da USP, Nair Kobashi, que é especializada em tesauros, então ela fez oficinas, fez experimentos conosco, trabalhou conosco também, tirando dúvidas, enfim. Também uma pesquisadora do IBICT, Rosalie Fernandes, que também é uma pessoa que trabalha muito da ciência da informação, e fomos caminhando, mas assim, em um determinado momento, conseguimos um recurso da época, que eu acho que isso nem existe mais há algum tempo, um edital de cooperação internacional do CNPq, que nos deu recursos para passagens e diárias, e com isso nós fizemos um workshop lá em Lisboa e fizemos um outro workshop aqui no Rio de Janeiro, juntando boa parte da equipe, né? Então fizemos primeiro lá em Lisboa e foi assim muito intenso. Nós passamos uma semana trabalhando juntos, éramos bem umas 16 ou 17 pessoas, éramos muitas pessoas, né? E depois lá foi muito interessante porque praticamente todos não se conheciam entre si, né? Então, num dos momentos de conversa, de bate-papo, e estávamos fazendo um jantar na casa de uma das pessoas lá de Lisboa, e aí as pessoas tiveram uma empatia muito grande, uma facilidade de comunicação, e foi muito fácil, digamos, a integração das pessoas. E com isso resolvemos que no ano seguinte que fizemos, né, o workshop no Rio de Janeiro, então íamos fazer também um livro que seria lançado na época, e iríamos fazer também um seminário internacional, Blues brasileiro. E isso tudo foi feito, deu um trabalho infernal, tudo isso, em paralelo com o trabalho do Tesauros, e também com cada um com as suas outras coisas, né? Isso não era o único trabalho projeto que a gente desenvolvia, né? E aí, aos poucos, assim, fomos caminhando. Aí, em determinado momento, entrou a empresa Sistemas do Futuro, que nós fizemos um trabalho público-privado, né, em que nós cedemos o produto, o Tesauros, para que eles pudessem usar. Por outro lado, eles fizeram toda a estruturação de TI para que o Tesauros funcionasse, né? E enfim, fomos trabalhando, né, nos deparando com desafios como classificar, separar em classes os objetos, que nome dar a cada classe de objeto, que tipo de objeto colocar em cada classe, enfim, e isso tudo tendo como base os acervos das 14 instituições. Olha, foram muitos desafios, né? Primeiro, assim, o desafio que eu mencionei de definir classes, né? O Tesauros precisa ter, né, as classes de nomes, né? Então, nós resolvemos dividir por tipo de objeto. Então, quer dizer, instrumento científico, instrumento de medida, instrumento de demonstração e assim por diante, como está lá no Tesauros, né? Isso foi feito depois de muita discussão no workshop de Portugal, e a partir de um Tesauros francês, não de instrumentos científicos, mas de um Tesauros mais geral, e que tinha alguns nomes que nós adaptamos para utilizar no nosso Tesauros, né? Isso está até citado lá no trabalho um dos trabalhos que nós publicamos sobre o processo inteiro, né? Mas além disso, primeiro, cada nome precisa ter um pequeno descritor, né? Então, como padronizar isso, né? De que forma? O que você vai escrever?
Vai colocar a informação histórica? Não. Vai colocar informação de funcionamento? Não. O que você vai colocar ali não pode ser muito grande, tem que ser um tamanho limitado. Isso era uma das regras, né? Assim, não podia ultrapassar determinado número de caracteres para colocar, né, dentro desse descritor. E isso foi difícil, né? Foi difícil fazer os descritores, né? Que nós determinamos que seria o descritor seria respondendo a pergunta serve para, era a resposta a essa pergunta que seria o descritor do objeto, né? Além disso, assim, padronizar imagens, que nós queríamos que cada objeto tivesse imagens características. Então, usando os acervos, essas imagens seriam padronizadas e foram disponibilizadas. Então, há objetos que têm 4, 5 imagens, há outros nomes que só têm uma, duas, por conta do universo de acervo do qual a gente partiu, né? Nós acabamos também incluindo como se fosse uma outra faceta, apesar do Thesaurus não ser um Thesaurus de facetas, ele tem como se fosse uma faceta que tem relação com a área de conhecimento a qual esse nome de artefato é ligado, né? Isso porque dá à pessoa que está consultando uma ideia de por onde é que ela está transitando. Em relação a esses acervos das instituições, são acervos muito variados, inclusive em termos de período histórico, né? Porque você tem alguns que são similares, por exemplo, o acervo do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto e o nosso Museu de Astronomia. Estamos ali no final do século XVIII, XIX, início do XX, é mais ou menos a mesma coisa. Os museus de farmácia também mais ou menos na mesma situação, e você tem o gabinete de Coimbra, que tem objetos mais antigos. Mas tem também o museu, né, de Lisboa, que hoje é o MUNAC, que tem objetos que incluem essa mesma faixa de período histórico que o Museu de Astronomia, Museu de Ouro Preto, mas também tem alguns poucos objetos mais antigos do século XVIII. Então, esse período é variado, né? Tem relação com os acervos, relação direta, né? E isso, na verdade, não era uma das nossas preocupações, nem achávamos que isso era um dos problemas principais, porque o que nos motivou a fazer um Thesaurus? O que nos motivou foi fazer com que as pessoas pudessem se comunicar de uma forma melhor, soubessem, ao falar um determinado nome, né, que a outra pessoa estaria compreendendo de maneira adequada aquilo que você está falando, né? Então, se eu estou falando de astrolábio, você vai saber o que é um astrolábio, né? Se eu estou falando agulha de marear, você também vai entender. Se eu estou falando de um ciclotron, você também vai entender o que é. Porque alguns objetos tinham vários nomes. Então, o fato de você falar para mim o nome, eu simplesmente poderia compreender como se fosse uma outra coisa, né? Então, isso poderia complicar a comunicação entre os pesquisadores, né? E também o entendimento do próprio público que tem acesso a esses acervos. Depois que nós terminamos o Thesaurus, né, terminamos em ponto e vírgula, né, porque nós, depois de manipularmos esses 6.000 termos, nós chegamos a uma lista de 1.630, por aí, termos, né, que estão padronizados, estão lá depositados no Thesaurus. Só que nós temos um lixo de mais 1.600 e burdoada. Termos que nós fomos jogando para, entre aspas, para a lixeira, porque não tínhamos muita certeza se aqui não achamos
não achávamos referências confiáveis sobre aquele termo, sobre a existência ou não, sobre o objeto, se aquilo era chamado daquela maneira mesmo, e com isso nós íamos deixando para um estudo posterior, que não aconteceu até hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.